Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um Elas na Cena, o seu podcast semanal. Aqui você já sabe, nós conversamos com mulheres incríveis que atuam no cenário cultural goiano. Este projeto é contemplado pelo edital 6 de 2023, Lei Federal Paulo Gustavo. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui nos nossos estúdios a Rochelle, ela que é produtora audiovisual, ela tem uma participação ímpar na cultura, com vários projetos já desenvolvidos e outros em andamento. Então é um prazer muito grande te receber aqui para conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco do seu trabalho também e conhecer de um pouco da sua importância no mundo cultural, das suas produções, enfim. É um prazer muito grande te receber hoje, Rochelle. Eu que agradeço a oportunidade. É uma honra estar aqui, né? Poder contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, trazer um pouco dessa atuação ali no Conjunto Vera Cruz, né? E tudo que envolve essa trajetória. Sim, nosso programa, ele está na primeira temporada, nós já estamos praticamente chegando ao fim, né, desse projeto maravilhoso. Nós tivemos a oportunidade de conversar com tantas pessoas incríveis e você é mais uma delas. A gente fez questão de te colocar logo na primeira temporada, porque o trabalho que você desenvolve é realmente muito importante. Para começar, a gente gostaria de conhecer um pouco mesmo da sua história de vida, né? Desde assim, de quando você era criança, se você já gostava do mundo artístico, do mundo cultural, se você se identificava e como que foi a sua entrada, né, posteriormente na vida profissional. Bom, a minha história ela começa com os meus pais, né? A gente teve consciência disso muito recente, assim, de buscar essa questão da ancestralidade, né? De entender o porquê que a gente trabalha dessa forma, porquê que a gente desenvolve projetos com essa abordagem. E a gente foi lá atrás, assim, na história dos nossos pais, assim, né? Do meu pai, da minha mãe, eles sempre estiveram envolvidos com movimentos sociais ali no bairro. E a minha mãe, ambos, né, têm essa veia artística, assim, tiveram, né, que não estão mais aqui hoje. Mas a minha mãe, ela sempre trabalhou com fazeres, principalmente fazeres manuais, artesanais. Fazia as minhas roupas, né, bordava, era bordadeira. Ela falava que era uma bordadeira de mão cheia. Então, bordava a máquina, costurava, fazia coisas muito interessantes, assim. E a minha primeira formação... Então, cresci nesse universo, né? Uhum. Então, a minha primeira formação foi design de moda. Eu fui da primeira turma de moda da UFG. Entrei em 1997 nesse curso. Era a primeira mulher, né, da família a cursar uma universidade, né? Então, na moda, eu descubro, assim, eu desenvolvo essa questão artística, principalmente essa questão estética. E tive várias alegrias, né? Cursando esse curso e alguns estranhamentos, digamos assim, né? Por ser um universo que eu não, de certa forma, não me enquadrava. Assim, o universo da moda, nessa época, era um universo que era encantador, de certa forma, mas me estranhava algumas questões, né? Sim. Por ser um universo muito branco, um universo que de muito consumismo, Você acha de muita que era vaidade. muito elitista? Exatamente. Uhum. Então, eu falo que era uma relação de amor. E ódio. Não falo ódio, mas um estranhamento, assim. E aí eu me direciono meu trabalho para a moda sustentável, assim, muito cedo. E não era muito entendido nessa época, Ainda né? dentro da faculdade. Ainda dentro da faculdade. E não era muito entendido esse universo, assim. Eu fazia... sempre procurava fazer trabalhos reaproveitando materiais, muito por necessidade também, né? E muitos professores não entendiam isso, né? E aí, depois que eu terminei a faculdade, participei de alguns projetos direcionados para essa área que foram muito importantes, assim, na universidade. E depois eu comecei a desenvolver projetos nessa área. Eu tinha emprego fixo e desenvolvi ali meus trabalhos nessa área, assim.
E o Rafael, que é meu irmão, né, que hoje a gente trabalha juntos, assim, ele me ajudava nessas produções. Ele costurava, a gente desenvolvia peças, bolsas e vendia. E a gente, nessa época, já envolvia, a comunidade já se envolvia de alguma forma, do Conjunto Vera Cruz, né? Eu moro lá nesse bairro desde os meus 13 anos de idade, hoje eu tenho 48 anos, e a comunidade, de certa forma, já se envolvia, assim. Toda vez que ia fazer alguma coisa, eram os amigos ali ajudando, e a gente já começou a desenvolver esse olhar para a comunidade. Então, eu comecei a desenvolver projetos de oficinas, de formação. Então, percorri ali centros comunitários, projetos com professores de escolas. Começou de uma maneira muito intuitiva, assim, né? De começar a fazer e das pessoas chamarem, e depois foi ficando mais profissional. Depois, né? Vou tentar resumir muita coisa. Eu conheço o audiovisual através do Rafael, né? Porque ele cursou publicidade e propaganda na PUC e ele descobre o audiovisual nessa faculdade, assim, né? E começa a desenvolver os projetos independentes de filmes, né? Começou com um exercício, um trabalho de faculdade, que era um curta que chamava Casa do Vestido. E eu já me envolvo ali para ajudar mesmo, né? Para ajudar com figurino, principalmente nessa área de direção de arte, né? Que eu fui descobrir depois. Com figurino, com maquiagem, né? Com cenografia. A gente ia atrás das coisas porque não tinha recurso para fazer, né? E eram as pessoas da comunidade que ajudavam também, né? Pois é, isso aí que eu acho muito interessante. 2 pontos. Primeiro, quando você começa a envolver a comunidade no seu trabalho sustentável e de que forma que você pensou nisso, que fosse algo utilizável no dia a dia. Por que eu te pergunto isso? Porque eu já acompanhei alguns projetos, principalmente em escola, onde eram desenvolvidas peças a partir de materiais recicláveis, mas que eram pontuais, assim, para um desfile, algo específico para uma demonstração, não algo que se utilizava no dia a dia. E aí você precisou de um estudo mais elaborado para desenvolver peças que fossem utilizáveis no dia a dia e que fossem algo que as pessoas gostariam de consumir, pagar um valor agregado. Como que partiu para isso daí? Aí depois eu quero saber especificamente das produções audiovisuais. Tá. Eu tô tentando resumir, mas foi um processo de muitos anos, Sim, assim, né? Eu imagino, estudo. De estudo, de experimentação, né? Eu fiz, posteriormente a esse curso, alguns anos após, né, uma pós na área de desenvolvimento sustentável e ambiental para eu poder entender melhor assim o que eu fazia e também ter essa visão maior de projeto, de pessoas que poderiam ser envolvidas, né, beneficiadas. E foi um processo de pesquisa e experimentação muito assim longo, né, para chegar num produto realmente que é um grande desafio, né, trabalhar com moda sustentável, regenerativa, né? Hoje os nomes eles mudam um pouco, né? Esse conceito ele é muito abrangente, ele não se refere somente à questão do material usado, né? Ele tem uma abrangência muito grande e então foi um processo de pesquisa mesmo, longo, de experimentação. Então, no início as peças elas realmente a tendência é muito grande para não serem usáveis mesmo, né? Mas depois eu fui buscando, né? Essa coisa de ter um acabamento bom, de ter uma durabilidade boa. E eu sempre tinha isso em mente, assim. Se a pessoa olhar e identificar que é um material reciclável, é porque não tá legal o acabamento. Entendi. Então, a grande questão era a pessoa olhar a peça e não acreditar quando você fala que é esse material, né? Uhum. Então, foi muito nesse caminho. Qual assim, que é a matéria-prima principal que você utiliza hoje nos seus trabalhos, assim? Olha, a Roche, né? Eu tenho uma marca, né? Que ela teve alguns nomes ao longo desse tempo. E hoje ela é Roche Design Vivências. Nossa, né? O nome é fantástico. Porque Pega muito. Eu fui entendendo ao longo do tempo que não era só sobre fazer
produtos, né? Que era muito mais coisa envolvida, assim, nessa marca. E aí, me perdi agora na pergunta. Não, a gente estava falando do material que você mais utiliza, assim, tá. que precisou de pesquisa. Então, percorri por vários materiais, né? Por diferentes materiais. Eu comecei reaproveitando o tecido. Então, eu lembro muito bem que a gente fazia bolsas, acessórios a partir de calças jeans. Teve uma vez que a gente ganhou uma doação muito grande de peças, então a gente fez muitas bolsas, fez boinas. E aí eu, pesquisando outros materiais, eu participei de um projeto, que era um projeto com vários artesãos, várias pessoas que desenvolviam várias técnicas, várias artesanias. E eu descobri nesse projeto a possibilidade de trabalhar com plástico de embalagens. Essas embalagens que a gente descarta no nosso dia a dia, que é de shampoo, amaciante. Ah, que legal. E foi, assim, uma descoberta incrível, assim, que me tocou muito, né? A possibilidade de trabalhar esse material. Por ser um material rico na questão de ser um material bonito, de ser um material resistente, mas também por ser um material muito nocivo ao ambiente, né? Até hoje a gente não resolveu esse problema, né? Do plástico. Ser biodegradável sim, e tudo mais. Sim. Então, prorrogar a vida útil dele o máximo possível, né? O máximo possível, E aí eu comecei a desenvolver as pesquisas, as experimentações muito focadas nesse material, assim. E até hoje é o carro-chefe da marca. Eu percorri outros materiais, né? Eu já trabalhei com descarte de componentes eletrônicos. Teve uma coleção que foi só reaproveitando esses materiais, fios, esses descartes mesmo de componentes eletrônicos. Trabalhei com redes, teve uma coleção que chama Redes, que é essas redinhas que a gente... Essas embalagens que a gente... Tipo de fruta? Isso. Sei. Então, aqueles sacos de cebola. Várias redes, assim, que a gente descarta no dia a dia. E teve... E algumas com plástico de embalagens, assim. Foi... E de várias... Trabalhando plástico de várias formas. Né, eu comecei trabalhando ele recortando muito. Então, eram os filetes de embalagem. E aí, esses filetes, eles foram aperfeiçoando, porque não é uma tarefa fácil, Nossa, né? Você trabalhar com esse material, era muito caro na mão. E até hoje, o processo de produção ainda não é totalmente resolvido, né? Porque ainda é um processo muito manual. E então, teve uma coleção que ela teve o nome de Caleidoscópio de Emoções, que foi uma coleção que foi muito... Que até hoje eu colho os frutos dela, assim. Foi uma coleção que foi muito incrível. Eu pude contar com parcerias, assim, para trabalhar o acabamento, a elaboração das peças. Foi feito num projeto coletivo, de um coletivo de moda que eu atuava, que chamava Casulo Moda Coletiva. Então, com outras marcas, a gente desenvolveu esse projeto. E hoje eu trabalho plástico também com os acessórios, mas também na sua forma original, digamos assim, né? A última coleção foi uma coleção intitulada Quintal, que ela foi inspirada no quintal da minha mãe, né? Minha mãe já vinha passando por um processo de doença, né? Ela teve câncer e foi durante a pandemia que eu tive essa inspiração para fazer essa coleção. Estava ali cuidando dela e resgatando essas memórias que eu te falei. E era muito forte a questão das plantas, né? Da minha mãe, assim. Então, eu lembro que a gente colocou transferiu o quarto dela para a sala, porque a sala era o lugar que ficava mais próximo do quintal, das plantas. Então, para ela ter essa visão o tempo inteiro das plantas. Ela plantava em diferentes recipientes, assim. Ela plantava tudo que você puder imaginar, ela plantava. Tipo, sei lá, estragava um armário, ela pegava uma parte daquele armário e plantava. Você deve ser assim também, né? Sabe por quê que eu tô olhando e tô emocionada? Porque minha mãe era muito assim também. Minha mãe faleceu vai fazer 3 meses agora. E a minha mãe era muito assim. Então, uma bota, por exemplo, virava um vaso.
tudo virava vaso. Tudo. Ela pegava um chapéu e virava vaso. Ela pegava toalha e colocava cimento ali e virava um vaso. Ela transformava, e essa questão das plantas pra gente também é muito forte, porque a gente também vivenciava isso no nosso dia a dia. Então, eu tô olhando pra minha filha ali, porque eu tenho certeza que ela lembrou também, né, Ana? Se ela visse um galão daquele tipo gasolina, ela já transformava em vaso. Então, a gente também vivenciou muito isso. E é muito forte, né? Quando a gente olha para essas memórias, assim. Ui! Mas faz parte, isso aí. E aí a inspiração veio através disso, né? Eu falo que é um momento de dor que foi ressignificado, assim. E aí a coleção surge a partir dessas memórias mesmo. E eu tinha muita vontade de trabalhar a embalagem na sua totalidade. Sempre tive vontade de fazer uma peça que a embalagem fosse trabalhada na sua totalidade. E aí essa coleção ela tem as peças de colar, brinco, pulseira, e tem as bolsas. Então as bolsas elas são feitas com aqueles galões de produtos de limpeza, aqueles grandes. E eu tenho uma amiga que ela trabalha numa empresa e ela falou: Rochelle, na pandemia a gente estava descartando o dobro desse material durante a pandemia, pela demanda, né, de limpeza e tudo mais. E aí ela me doou esses galões, assim, eram muitos galões, era uma pilha de galões. E aí eu fiz as bolsas a partir desses galões, desses produtos de limpeza. E aí, inspirada nesses vasos de planta. Então, se você vê as bolsas, depois eu posso mandar para vocês, né, elas têm muito... elas lembram muito os vasos de planta da minha mãe. E aí eu fiz unindo o crochê, que eu trabalhei com mulheres da comunidade nessa coleção, né? Fazendo crochê. Outras pessoas, igual a Su Martins, que é uma estilista, que me ajudou a resolver a questão do acabamento, né? Das peças. E essa coleção foi lançada em 2022, assim. Muito num pós-pandemia, num né? pós-pandemia, de uma maneira muito orgânica, assim, muito intuitiva. E eu tinha feito uma pausa, assim, porque como eu trabalho com muitas coisas, é muito difícil dar a dedicação necessária para a marca. Sempre foi um desafio, né? A partir do momento que eu comecei a desenvolver outros projetos, assim. Mas é algo que estava ali, tá sempre dentro de mim, assim. E aí eu não tinha página no Instagram, e foi tudo durante a pandemia. E se você entrar lá na página, tem um memorial que a gente fez nessa época também, que foi esse olhar para essa história, né? A Rorô Brasil, que é uma designer que me ajudou, né? Designer gráfica me ajudou a desenvolver esse material. Ela falou assim: não nasceu ontem. Foi o que ficou pra gente puxar mesmo esse resgate da marca, né? Tudo que aconteceu. E entender que aí nessa época que passou a ser Roche Design e Vivências, que era Roche Design, né? Porque a marca ficou Roche por conta da gente entender que ela dizia muito sobre trajetórias, né? Então ela tem um pedacinho ali do meu nome, e depois Roche Design, e depois Roche Design e Vivências, por conta disso. E aí essa coleção ela alcançou espaços assim que eu nem imaginava, porque ela foi eu dialogo com essas mulheres do bairro, né? E aí eu lanço essa coleção num ambiente que era de amigas que desenvolviam um projeto que chamava Casa Rosada, que é um projeto... Era um projeto coletivo, né? Hoje elas não estão mais com esse espaço de moda. Mas desenvolvendo seus projetos individuais, né, de uma maneira muito potente. E eu encontro a Naya Violeta, que é uma estilista goiana, que vocês devem conhecer, né? Que é a nossa maior referência de moda. Muito orgulho, assim, do trabalho dela, de tudo que ela conquistou durante todo esse tempo. Ela tem o contato com a coleção lá, e ela estava preparando sua coleção para levar para o São Paulo Fashion Week, intitulada de Fartura.
E aí ela me liga e faz o convite para eu colocar essas bolsas no desfile dela, né? Antes era no desfile da Sou de Algodão, que era uma participação menor, assim, eram 2 bolsas para o desfile. E depois a equipe dela entendeu que dialogavam muito com essa coleção Fartura. Dela. Sim, e aí eu fui, aí eu desenvolvi uma série especial para essa coleção dela, né? E foi uma experiência, assim, incrível, assim, de poder ver, né, o quintal Nossa, fantástico. da minha mãe na passarela do São Paulo Fashion Week. Eu acho que deve ter emocionado muito. Muito, assim. E a coleção... E foi numa coleção, assim, que muito especial, que ela traz a questão da avó, né? E ela tinha, assim, essa intenção, o nome da coleção diz, né, de dividir essa fartura mesmo, né? Então, ela coloca várias mulheres... com vários fazeres ali dialogando com essa coleção. E hoje em dia a sua marca, ela trabalha com pessoas fixas ali ou somente em casos pontuais, dependendo da demanda, dependendo da produção, ou você tem um número fixo de pessoas que trabalham para a marca? A marca hoje ela está trabalhando muito por demandas, assim, porque o grande objetivo da marca é de conseguir, porque a marca ela se firmou mesmo no Conjunto Vera Cruz. A intenção é essa mesmo, que ela dialogue com essa potência criativa do Conjunto Vera Cruz, assim como os outros projetos que a gente desenvolve. Então, ela trabalha com projetos pontuais, assim, e com pessoas que sempre estão colaborando. Não é uma coisa de... essas pessoas trabalham para a marca, mas elas estão colaborando e elas estão desenvolvendo seus projetos individuais. Fantástico. E potencializando através disso. Por exemplo, o último projeto que a gente desenvolveu foi o Recria, aquela bolsa até desse projeto. E foi um projeto que eu já tinha desenvolvido uma edição, e era uma edição que ela não foi feita focada ali no bairro, né? Foi em 2017 que eu desenvolvi a primeira edição. Então, as oficinas elas aconteciam ali no Centro Cultural Octomarques, era aberto, né, ao público. E aí eu entendi que era muito potente focar esse projeto no Vera Cruz. Então, ele passou a ser Recria na periferia. Então, o projeto ele consiste em reunir essas pessoas, né, que trabalham com diferentes potencialidades, assim, artesanais, artísticas, né? Então, a gente teve uma primeira etapa de formação, que foram através de oficinas criativas. Então, a gente teve colaboração da Su Martins, que é uma estilista goiana, da Mileide Lopes, que é uma estilista goiana do Vera Cruz, né? Muito potente também da Novelo Moda, que é uma pessoa que a gente está dialogando o tempo inteiro, assim, é uma pessoa que eu a conheço desde criança, eu não era criança, mas ela era. Então, tem um trabalho muito potente, muito pautado na história dela, na história da mãe dela. E a Luciana... Ai, gente, fugiu agora o sobrenome dela. E a Luciana, que é a da Lucide Bag, né? Que ela tem um projeto que se chama Circula Roupas. Então, todas trabalhando nessa pegada, assim, sustentável e regenerativa. Então, a gente teve essa... E a minha oficina, a gente teve essa etapa com todas essas mulheres. E depois a gente teve um processo de laboratório. Um laboratório criativo, né? Que foi uma reunião ali com essas pessoas para a gente pensar possibilidades, pensar... trocar, né? Dialogar um trabalho com o outro, e foi muito potente, assim, a gente conseguiu chegar em um resultado muito incrível. Não, eu assim. imagino que esses encontros devem ser riquíssimos, assim. Muito. Uma troca de experiência, troca de vivência, cada um traz a sua bagagem, o que sabe, o que aprendeu, compartilha. Exatamente. Então, não é só a questão do fazer em si, do produto final, né? Mas de se sentir útil na sociedade, de trazer aquilo que carrega consigo. Então, é muito rico, é muito rico. Exatamente. E aí a gente desenvolveu uma coleção, né? E essa coleção foi lançada num evento que a gente conseguiu
verba da Paulo Gustavo para realizar esse projeto, então tem que cumprir ali um calendário, Sim. mas a gente já está combinado que esse grupo ele vai existir Independente de projetos. Então, todo mês a gente tem ali uma reunião, para a gente falar sobre as intenções de cada um, potencializar, um poder contribuir com o trabalho do outro, né? Então, assim, muito potente. E tem um ensaio fotográfico que não estava previsto no projeto, mas que vai sair no início do ano, assim, de resultado desse processo. É isso que eu falo, assim, a importância dos projetos culturais, porque eles fomentam não só o produto final, mas, assim, a ideia, ela acaba que vai tomando forma durante o processo, Sim. indo além do que você imaginou e trazendo novas possibilidades, né? Então, quando a gente escreve um projeto, a gente pensa em algo. Depois, com o passar do tempo, ele vai se transformando e tomando proporções que a gente não pode deixar morrer. Né? É lógico que a verba ela é importante, porque é a partir disso que a gente consegue mesmo colocar em prática. Mas a ideia em si, ela surge ali, é uma sementinha plantada. Sim. Então, é muito importante mesmo as leis de incentivo à cultura e tudo mais. A Paulo Gustavo foi fantástica. Ela fomentou muito, assim, está fomentando. Né? Está fomentando. A gente ainda vai trabalhar bastante por conta, né, dessa lei. E aí, tudo isso que eu contei, né, dessa área da moda, hoje ela está me ajudando no projeto de pesquisa do mestrado, né, que eu me aventurei esse ano. Queria saber disso também. No projeto de pesquisa, a gente foi incentivado a cursar o mestrado, né, de antropologia. Antropologia social. Como que surgiu a ideia assim, de vincular o seu trabalho à antropologia social? Na verdade, a gente foi provocado, né, tanto eu quanto o Rafael, por uma pessoa que é da antropologia, que está ali nesse universo. Eu sempre... eu fiz outros cursos, né, outras graduações, depois da moda, né, depois, na hora que eu contar outra parte do audiovisual, eu conto as outras graduações que tem a ver. Mas eu sempre ficava ali pensando em fazer um mestrado, mas parece que não dialogava muito com as possibilidades que eu buscava. E aí a antropologia veio através dessa provocação, e aí a pessoa falou, mas como que vocês não estão lá? Porque vocês estão fazendo muita coisa, e vocês estão fazendo o que as pessoas estão estudando, vocês estão vivenciando. E aí a gente começou a pensar em projetos e tal, e eu estava muito imersa nesse processo da moda, de tudo isso que eu falei, né, desses resgate ancestral. Eu falei, gente, tem que ser algo que dialogue com isso, né? E aí eu... E vivenciado, né, toda essa... tudo que eu vivenciei com essas outras mulheres da moda, né? E aí eu trabalho com... O título do meu trabalho é Antropologia do Quintal, né? Por conta... E as supervivências da mulher preta na moda goiana. Porque eu dialogo com essas outras mulheres, né? Eu fiz esse recorte racial porque eu acho muito importante. Sim. Né? Porque a moda... Assim como... todas as outras áreas, elas dialogam de maneira diferente, né? Com as pessoas pretas. E não tem como. Cada um traz para a moda aquilo que vivencia, aquilo que faz sentido para si, né? Então, não tem como a gente não incluir a vivência da mulher preta. Sim. Por que não fazer esse recorte? E aí eu percebo que no trabalho, assim, tá muito recente ainda, né, para falar da pesquisa, porque eu tô no primeiro ano, mas que é um trabalho que dialoga com a sua ancestralidade, né? Que é um trabalho que dialoga muito com a ancestralidade dessas mulheres. Então, eu vejo no quintal dessas outras mulheres, o trabalho delas é muito voltado para os quintais das suas mães, né? E dialoga também com a questão sustentável e regenerativa e com a questão religiosa também, né? Uhum. Então, é isso que eu estou ali buscando.
fantástico saber de tudo isso, saber dessas questões culturais, assim, da produção, né, das suas coleções, mas a gente não pode deixar de falar também de um outro projeto, né, que é o Favera, e eu gostaria que você explanasse um pouco para a gente do que se trata e de como que ele funciona. Bom, o Favera, né, ele surge ali nessa movimentação, né, de filmes na comunidade. A gente começou a trabalhar esses filmes, o Rafael começou a trabalhar esses filmes de maneira independente, ali já contando com a comunidade, apoiando e tudo mais. Depois ele começou a aprender a acessar os recursos, né, então a gente já começou acessar verba, né, para poder realizar os filmes de maneira mais profissional, digamos assim, né? Uhum. E a gente realizava as produções, mas a comunidade não assistia, porque a comunidade não tinha acesso aos festivais, né? Os filmes iam para os festivais e a comunidade não assistia os filmes. Então, o Favera, inicialmente, ele surge com essa ideia de mostrar os filmes que eram produzidos ali no Vera Cruz para a comunidade e outros filmes de outras periferias, com protagonismo periférico, né, no que se refere à temática, a equipes e tudo mais. E, então ele começa com essa intenção, né? Esse ano a gente realizou a 11ª edição, a 10ª e a 11ª edição do Favera. Caramba! E ele foi se moldando ao longo do tempo, né? Ele começou como um festival audiovisual ali com as mostras, mas a gente foi entendendo desde a primeira edição que era um festival diferente, que era um festival que acontecia numa periferia, então ele tinha que dialogar com outras linguagens culturais. Então a gente começou a inserir atividades esportivas, atividades de formação audiovisual, mas também, ao longo do tempo, sarau, batalhas de rimas. Esse ano teve campeonato de Free Fire no Favera. Então, é um festival multicultural. E acaba que foi uma maneira também de chamar, né? Sim. Todo mundo, assim, porque trazendo várias temáticas, né? Cada um se interessa ali por algo que vem trazer, vem agregar e ter uma participação mais ampla. Sim, porque a formação de público foi uma grande questão, né? Porque as pessoas não tinham... o cinema é muito distante, né, da realidade da maioria das pessoas, assim. Então, entender que o festival era para a comunidade mesmo, que eles poderiam acessar. A gente realiza o Favera da primeira edição até a 10ª em uma escola municipal, né, que é a Escola Laurindo Sobreiro do Amaral. E a 11ª a gente realizou numa praça aberta, que foi uma experiência incrível também, né? Então a gente vem, ele é anual. Esse ano foi o ano que a gente conseguiu realizar 2 edições, né? Porque a gente acabou conseguindo aprovar. O ano passado a gente não realizou, então a edição do ano passado, por conta dessas burocracias dos editais, né? A verba saiu esse ano. Então, a gente realizou a do ano passado e a desse ano, esse ano. Mas foi muito legal porque a gente conseguiu realizar 2 edições completamente diferentes, assim, né? E essa na praça foi uma outra experiência que a gente percebeu um outro público, assim, né? Muito potente. E a gente tem dentro do Favera, né, além das mostras, além dessas outras atividades culturais, uma parte muito importante que a gente chama de coração do Favera, que é o núcleo de produção audiovisual nas escolas. Então, o Favera ele vai para a escola, né? Esse ano a gente trabalhou com 19 instituições, a gente começou com escolas, hoje a gente já abre esse leque para instituições, a gente trabalhou com escolas, desde ensino de educação infantil até ensino médio, a gente trabalhou com CEMEIs e a gente trabalhou com CASE, né, que é um centro de apoio socioeducativo que é localizado no Conjunto Vera Cruz. Então os instrutores do Favera, eles vão para a escola, ficam 2 meses realizando oficinas de audiovisual nessas escolas e, a partir dessas oficinas, os alunos produzem um filme, né? Nossa, e esse eles filme devem achar um máximo. Não, é incrível, assim, é muito legal. E esse filme ele vai para a principal mostra do Favera, a gente, né, entende que é a principal mostra do Favera, que é a mostra escolar. Então, assim, é onde pulsa mesmo o coração do festival. A gente foi entendendo isso ao longo do tempo, né? E hoje a gente começou com escolas do Vera Cruz,
Aí depois passou a ser Vera Cruz e região. Então foi um processo também, né, de bater na porta das escolas, de apresentar o projeto. No início a gente tinha uma parceria com a UEG, num projeto que chama Cria Lab, do professor Marcelo. Então apoiou muito a gente no início. Depois a gente começou a caminhar, né, de maneira independente com o projeto, por conta de metodologias e tudo mais. E hoje a gente já tem uma demanda espontânea, né? A gente trabalhou com escolas do Vera Cruz, região e expansão. Então a gente trabalhou com o Liceu, trabalhou com José Lobo, que já são escolas em outras regiões. Sim. E aí a gente está com um outro projeto que é também dialoga, que é também Favera, né? Mas que é o Cine Favera Itinerante, que é onde a gente leva mostras de filmes, né? E a gente tem blocos de filmes, que são filmes de temáticas variadas, para instituições. Então teve um tempo de inscrição ali, as instituições escreveram, né, para receberem a amostra, e a gente está nessa etapa de percorrer essas instituições com as mostras do Favera. Então aí já abrange para os interiores também do estado. Não, muito bacana. Rochelle, então assim, o Favera, ele trouxe muitas possibilidades, inclusive o Vera Cult. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Então, o Vera Cult, ele surge, né, dentro do Favera a gente tem um momento que é Encontro de Fazedores de Cultura do Vera Cruz e região. É onde a gente dialoga, né, com fazedores de cultura tanto do bairro, quanto também pessoas que têm interesse em levar produções ou desenvolver seus trabalhos, enfim, no Vera Cruz. E esses diálogos são muito legais, assim, a gente tem grandes frutos desses diálogos. E aí surgiu a demanda em uma dessas edições, assim, do Favera, e dentro desse momento, que foi de ter um espaço físico, de ter uma referência física, porque a gente estava ali desenvolvendo vários projetos, mas a comunidade ela não tinha essa referência física, né, dos projetos. Então o Vera Cult, ele surge a partir dessa demanda, e a gente começa a trabalhar, né, arduamente para conseguir o Vera Cult, ele começa ali nos fundos da casa de um dos integrantes, de um dos amigos, assim, né, que trabalhavam com a gente. Depois a gente começa a fazer as reuniões lá, depois a gente aluga uma sede, e depois agora a gente está numa sede própria, assim, né, do Vera Cult. Então o Vera Cult, ele desenvolve vários projetos, assim, ele recebe vários projetos, ele abriga vários projetos, né. A Rocha, ela está no Vera Cult, o Favera, ele está a referência física do Favera, porque ele acontece na escola e no Vera Cult, na praça e no Vera Cult. Então o Vera Cult é o apoio desses projetos. E de outros projetos de outras pessoas, de outros realizadores. Então, assim, acontece muita coisa de diferentes linguagens artísticas, né? Desde hip hop, moda, audiovisual, tudo ali no Vera bacana. Cult. Dentro das redes sociais do Vera Cult, a gente encontra todos esses outros projetos também. Encontra. Qual que é o arroba, pra gente colocar na tela? É @veracult, ponto de cultura. E aí tem o Favera Festival, tanto o site quanto a página, né, do Instagram. E ali vocês encontram os outros desdobramentos, assim, dos outros projetos. A Rocha é a Rocha Design e Vivências, né, a página. E você já encontra. Não, nós vamos deixar na tela, então, pessoal, todos esses arrobas para vocês entrarem e conferirem todas as produções deles, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. É encantador, assim. Infelizmente, nós chegamos ao final de mais um episódio. Eu sempre falo, quando o papo é bom, passa rápido demais. Tinha muita coisa ainda pra gente falar. Mas eu tenho certeza que terão próximas edições e você está sempre convidada. Esse espaço é seu, tá? Obrigada. Sempre que tiver algo para divulgar, o Elas na Cena vai estar de portas abertas para você e para os seus projetos. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. Obrigada e vida longa ao Elas na Cena. Fiquei Amém. muito feliz de receber esse convite. Obrigada eu. Pessoal, é isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu peço para que vocês acompanhem nossas redes sociais, @elasnacenapod, no Instagram, Facebook e no Instagram. E eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.